Mas antes de falar do Coliseu e do que tem ali em volta, eu quero mostrar uma coisinha aqui, que está ali perto do Coliseu também, que quem olha não diz. Mas esse lugar tem uma história incrível. Olhando assim, é basicamente um jardim, né, hoje em dia. Mas tem uma história bem mais legal. E para te contar essa história, a gente precisa ir lá para Siena, outra cidade italiana, para ver uma coisa grotesca. E eu tenho um vídeo para te contar isso. Hoje eu vou te mostrar algo grotesco. Oi, aqui é Daniel, eu tô em Siena, na Itália. Mas não é isso que você tá pensando, não. Dá uma olhada. Esse estilo de pintura, aqui nesse teto, é chamado estilo grotesco. E tem uma história muito interessante por trás disso, que eu vou te explicar mais ou menos o que aconteceu. Em Roma, por volta do século XVI, um jovem acabou caindo num buraco no chão e se viu dentro de uma caverna, numa espécie de caverna. E quando ele notou, essa caverna estava com pinturas desse tipo para todos os lados. Logo ele se interessou. Nessa época, o Renascimento chegava em Roma, então vários artistas quiseram ver esse tipo de pintura de perto. Então eles entravam na caverna, desciam com cordas, tudo para olhar direitinho essas pinturas que eles nunca tinham visto antes. Vários artistas conhecidos, inclusive, entraram nessas cavernas para ver essas pinturas. Artistas como Rafael, Michelangelo, inclusive, deixaram o nome lá. E o que eles chamavam de caverna, que na verdade em italiano é grota, e daí logo eles apelidaram esse tipo de arte como grotesco, ou como uma tradução seria algo que vem da caverna, e ganhou esse nome. Mas o que eles não sabiam que na verdade não era uma caverna, e sim o Domus Aurea, um palácio gigantesco construído pelo imperador Nero lá pelo século I. Esse palácio foi construído logo depois daquele grande incêndio, aquele famoso incêndio de Roma, que muitos dizem que inclusive foi Nero que o responsável, né? Fato é que ele se aproveitou do resultado desse incêndio para construir um palácio gigantesco. Ele não chegou a terminar esse palácio, mas ele construiu grande parte do palácio, enfeitou, pintou, botou mármore para tudo quanto é lado, uma série de coisas. Mas ele não finalizou esse palácio. Depois da morte dele, os imperadores seguintes acabaram soterrando esse palácio e criando coisas em cima. Então esse palácio ficou basicamente esquecido até mais ou menos o século XVI, quando esse jovem cai dentro das ruínas desse palácio e daí ele vai sendo redescoberto aos poucos. O mais interessante é que hoje você consegue visitar o Domus Aurea lá em Roma. É um passeio bem interessante, ele ainda está sendo escavado, nem tudo foi descoberto ainda, mas tem partes bem interessantes lá disponíveis para você visitar. Uma visita bem legal e que eu recomendo muito que você faça, vale muito a pena e você ainda consegue ver algumas pinturas originais lá no teto do Domus Aurea. E a tradução seria algo como Casa Dourada ou Casa de Ouro, seria algo assim. Tá? Pois é, até hoje se debate se o Nero foi realmente responsável por esse grande incêndio de Roma e tudo. Mas uma coisa ninguém tem dúvida, ele soube se aproveitar muito bem desse desastre na cidade. Ele pegou grande parte da cidade que já estava destruída para construir o palácio dele. E ainda se aproveitou da situação para culpar e matar mais cristãos nesse caminho todo. Ele começou a construção desse grande palácio, mas ele nunca viu ser terminado. Aqui eu tenho um mapa, mais ou menos, para mostrar o quanto ocupava esse palácio. Olha o tamanho dele nessa região. E todo lugar hoje que está soterrado, onde ficava o palácio em si, né? A casa em si que você pode visitar, é só uma pequena parte de todo o complexo. Se você olhar direitinho, o Coliseu está justamente onde ficava um lago grande que ele tinha construído aí. E mais à esquerda ali um pouco, você vai ver que tem uma estátua grande. Essa seria a estátua do Nero, toda dourada, uma estátua gigantesca que levaria o apelido de Coliseu. Como o Nero se matou no ano de 68, a construção parou. E tem uma outra coisa também, o Nero era considerado um dos piores e mais violentos imperadores da época.
E isso fez com que os imperadores que vieram depois dele fizessem questão de apagar qualquer ligação com Nero. Ninguém queria nada com Nero e, de preferência, apagar todo esse passado. Então, eles tiraram tudo que puderam de dentro desse grande palácio. Então, todo material que valioso, como mármore, metais, pedras, eles tiraram para aproveitar em outras construções e mandaram soterrar todo o palácio, todo o Domus Aurea foi soterrado e construído coisas em cima. Então Vespasiano, que veio mais tarde, drenou o lago, mandou construir o Coliseu. Em cima de uma parte do palácio que tinha sido soterrado, o Traiano construiu os seus banhos, né, sua terma, o Adriano construiu o Templo de Vênus e por aí foi. E esse palácio foi sendo esquecido por séculos e séculos, soterrado, e o tempo foi passando e ele foi completamente esquecido, até que um rapaz passando por ali caiu dentro de uma das salas desse palácio e viu essas pinturas, hoje conhecidas como as pinturas grotescas, e o resto da história você já conhece. Visitar hoje as ruínas do Domus Aurea é uma visita muito legal lá dentro, além de explorar toda a ruína, tem um momento que você também bota um óculos de realidade virtual que te transporta para dentro do palácio na época do Nero. Então é uma visita bem legal sobre esse palácio que tem uma história bem interessante. Vamos ali para o Coliseu, porque ali na porta também